Vamos estudar os dois principais distúrbios motores do esôfago, acalásia e espasmo esofagiano difuso. A acalásia é um dos distúrbios motores mais importantes, é uma doença relativamente rara, que tem uma incidência aí de 1 para 100 mil casos, que predomina no sexo masculino, geralmente na idade entre 25 e 60 anos. Ok? A palavra acalásia quer dizer perda do relaxamento. Relaxamento de quem? Do esfíncter esofagiano inferior. A gente sabe que durante uma deglutição, logo após a transferência do alimento da cavidade oral para o lúmen esofagiano, a onda peristáltica que se inicia tem na sua fase inicial uma onda de relaxamento, que é mediada por neurônios inibitórios que secretam óxido nítrico dentro do plexo de Auerbach. O óxido nítrico exerce um efeito meio relaxante. E essa onda de relaxamento, quando se propaga, chega até a região do esfíncter esofagiano inferior, permitindo o seu relaxamento e, evidentemente, a passagem do bolo alimentar do lúmen esofagiano distal para dentro da cavidade do estômago. Na acalásia, isso não acontece. Nós temos uma degeneração do plexo de Auerbach que, obrigatoriamente, acomete os interneurônios inibitórios, e os interneurônios excitatórios são afetados de forma variável, principalmente no início do quadro, o que leva a uma deficiência de relaxamento tanto do corpo esofagiano, quanto principalmente da região do esfíncter esofagiano inferior. Então, isso gera uma dificuldade na passagem do alimento, na condução do bolo alimentar do esôfago para o estômago. Ok? O paciente vai ter um verdadeiro entalamento do bolo alimentar ali. A acalásia ela pode ser primária ou secundária. A forma primária ou idiopática é a forma mais comum, ok? Como eu falei, homens a partir de 25 a 60 anos de idade podem começar a ter esse processo de destruição, de degeneração dos interneurônios inibitórios do plexo de Auerbach. Eu vou comentar aqui para vocês uma informação recente, uma informação bem atualizada, sobre a principal teoria etiopatogênica da acalásia primária. Até pouco tempo atrás, ninguém fazia a menor ideia de onde surgia essa doença. Mas hoje nós temos evidências cada vez mais contundentes de que se trata de uma doença autoimune. Na realidade, um fenômeno autoimune que é desencadeado em certas pessoas geneticamente suscetíveis que são infectadas pelo vírus herpes simples tipo 1. O herpes simples tipo 1 ele tem a propriedade de se alojar em gânglios neuronais do sistema nervoso autônomo. E essa infecção latente ela pode acontecer nos gânglios lá do plexo de Auerbach, dos gânglios inibitórios. Okay? E em pessoas geneticamente predispostas, isso pode desencadear uma reação autoimune que leva à destruição progressiva desses neurônios. Então temos evidências aí cada vez maiores de que a acalásia primária é causada por uma reação ao vírus herpes simples tipo 1. Okay? A maioria dos livros de referência ainda não toca nesse assunto, mas provavelmente daqui para frente isso vai passar a ser falado e pode ser cobrado em prova. A acalásia secundária é aquela em que a gente identifica uma doença diretamente responsável pela degeneração dos neurônios do plexo de Auerbach. Aqui no nosso meio, é claro, a doença mais comum e mais famosa é a doença de Chagas, onde o Trypanosoma cruzi infecta e destrói os interneurônios do plexo de Auerbach. Okay? Então, a acalásia é a degeneração do plexo de Auerbach, principalmente dos interneurônios inibitórios, levando a um déficit de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. A peristalse dos 2/3 distais do esôfago, ela também é comprometida na acalásia, e de forma variável. Na acalásia grave, avançada, nós temos uma aperistalse completa do esôfago, o que dificulta ainda mais a vida do paciente que tem um déficit de relaxamento do esfíncter inferior. Porque se ele tivesse uma peristalse ainda atuante, ele talvez conseguisse fazer a passagem do alimento, mesmo com um esfíncter que não relaxa. Muitos doentes não têm um esfíncter hipertônico, tem um esfíncter com tônus normal. O que acontece é a perda do relaxamento. Mas se você tiver uma peristalse forte, por exemplo, você pode fazer o alimento passar, vencer o esfíncter que não relaxa. Mas na acalásia avançada, nós temos
falha da peristalse, né? A peristalse vai ficando progressivamente mais fraca até desaparecer por completo. Isso reflete o acometimento dos interneurônios excitatórios, interneurônios colinérgicos do plexo de Auerbach. E em alguns pacientes, né, nas fases principalmente iniciais da acalásia, essas contrações podem se tornar extremamente fortes, né, que é a chamada acalásia vigorosa. O paciente, além da disfagia, começa a ter cólica esofagiana, ok? Mas tanto na acalásia primária quanto na secundária, essa fase de peristalse anormal, com ondas, com contrações peristálticas fortes e acalásia vigorosa, tende a ser temporária, né? Porque na medida em que a doença progride, o plexo de Auerbach vai ser todo destruído, né? Até chegar na aperistalse esofagiana, ok? Então, o que caracteriza, como a gente viu, é a falha do relaxamento, e a peristalse é variavelmente comprometida na fase inicial, mas nas fases avançadas, todos os doentes vão ter a peristalse esofagiana, o que dificulta ainda mais a passagem do alimento pelo esfíncter. Então, na clínica desses doentes, né, se você lembrar desse defeito básico de déficit de relaxamento, né, e lembrar dessas imagens aqui de um esôfago por onde não passa nada no seu terço distal, você consegue deduzir quais são os sintomas, né? Então, a disfagia de condução lentamente progressiva é o sintoma dominante, é o carro-chefe das manifestações clínicas. E pelo fato, né, de progressivamente ocorrer uma dilatação do lúmen esofagiano com retenção de alimentos não digeridos, esse paciente vai ter regurgitação, né, quando ele deitar aquele alimento que está retido ali no esôfago dilatado, vai voltar sem esforço nenhum para a boca dele, né, e esse alimento que não é digerido, que fica o maior tempão dentro do lúmen esofagiano, começa a sofrer a ação de bactérias saprófitas, ok? Bactérias que vão produzir gases mal cheirosos, justificando a halitose. E, nos casos prolongados, o paciente tem broncoaspiração, né, por causa da regurgitação desses alimentos não digeridos, putrefatos, dentro do lúmen esofagiano. Né, o paciente deita, broncoaspira e começa a ter pneumonia de repetição, abscesso pulmonar de repetição, ele vai ter tosse crônica por causa disso. Evidentemente, o doente tem perda de peso, porque o alimento não está chegando ao estômago em quantidade adequada. Mas é importante ressaltar aqui que a perda de peso na acalase, ela tende a ser leve a moderada e bastante insidiosa, né? Esse dado é extremamente importante para a gente fazer o principal diagnóstico diferencial da acalásia, que é o câncer de esôfago. Né? O câncer de esôfago é uma lesão que pode obstruir o lúmen esofagiano e também vai causar disfagia de condução e vai causar todas essas manifestações aqui. Porém, uma perda de peso acentuada, né? Acentuada e de instalação rápida, porque além de não conseguir se alimentar, o paciente que tem câncer, né, que tem doença neoplásica, ele também tem inapetência. Na acalásia, o apetite do paciente está preservado, né? E o paciente com câncer também pode ter a síndrome de caquexia neoplásica. Fatores solúveis secretados pelo tumor, como TNF-alfa, por exemplo, né, que na verdade é secretado em resposta à presença do tumor, exerce um importante efeito anorexígeno, né, um efeito que causa inapetência e agrava a perda ponderal do doente. Ok? De qualquer forma, gente, muitas vezes é difícil, né, ter certeza somente pela clínica se o quadro é de câncer de esôfago ou de acalásia, né, e a gente vai ter que lançar a mão sempre quando o paciente tem disfagia de exames complementares para fazer esse diagnóstico diferencial, ok? Mas a grande pista aqui para diferenciar câncer de esôfago da acalásia somente pela clínica é a lenta evolução da acalásia, né, e uma perda ponderal que é, no máximo, moderada, ok? Como é que a gente faz diagnóstico de acalásia, então? Né? O padrão ouro para esses doentes, né, o exame que demonstra a alteração básica da doença, que é o déficit de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, é a manometria esofagiana. Né? É o exame mais importante para a gente confirmar o diagnóstico de acalásia. A manometria é feita através da colocação de um catéter dotado de múltiplos sensores de pressão em toda a sua extensão. Então, com isso, a gente faz um mapa de pressão esofagiana, que é o topograma pressórico esofagiano, e verifica a ocorrência de ondas peristálticas, né, a transmissão dessas ondas, se elas conseguem se transmitir ao longo de todo o esôfago ou não, a força que essas ondas exercem, ok? Para ver se essa força está aumentada ou diminuída, e principalmente
para verificar o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, né? Então, no paciente que tem acalásia, eu não verifico o relaxamento fisiológico após uma deglutição, né? Então, isso sela para a gente o diagnóstico de acalásia. A partir disso, a gente vai lançar mão de outros exames para complementar a avaliação do paciente. Então, o diagnóstico é dado pela manometria esofagiana, né, e outros exames complementam a avaliação do paciente. A seriografia esôfago-estômago-duodeno revela o clássico aspecto em funil ou em bico de pássaro, que é esse afunilamento do terço distal do esôfago, né, um esôfago geralmente dilatado a montante, refletindo aí a perda do tônus e da peristalse no corpo esofagiano, e um biquinho ali por onde não passa o contraste direito, que é o esfíncter esofagiano com déficit de relaxamento, ok? Além disso, a gente vai fazer também, eu não coloquei ali, a endoscopia digestiva alta, sempre, né, no diagnóstico diferencial com o câncer de esôfago, e para verificar também se existe alguma lesão na mucosa esofagiana associada à estase daqueles alimentos não digeridos. O tratamento ele vai ser feito inicialmente com medidas clínicas, né, principalmente com drogas que visam prover o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Então, a gente pode usar principalmente nitratos e bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos, como a nifedipina, né, que vão relaxar a musculatura lisa, mas vão causar também, em alguns pacientes, diminuição da pressão arterial. Então, esse é um importante fator limitante do tratamento, que a gente tenta fazer nitrato ou bloqueador de cálcio no doente, mas às vezes não consegue, porque ele faz hipotensão postural ou mesmo franca hipotensão arterial. Quando o paciente não responde ou não tolera o tratamento com drogas, como nitratos e bloqueadores de cálcio, a gente indica a dilatação pneumática do esfíncter esofagiano inferior, né, através da endoscopia. É passado um balão pneumático ali no esfíncter, e esse balão é inflado naquela região, promovendo a distensão, o alargamento do lúmen ao nível do esfíncter, ok? E quando o paciente não responde a nada disso, a gente parte para o procedimento cirúrgico, que, no caso da acalásia, é a cardiomiotomia de Heller associada a uma funduplicatura. Né? Cardiomiotomia é uma cirurgia onde eu vou incisar as fibras musculares na parede do esôfago, né? Tanto as fibras longitudinais quanto principalmente as fibras circulares. Ao fazermos isso, né, ao nível do esfíncter esofagiano inferior, nós impedimos por completo a contração desse esfíncter, né? Então, nós quebramos aquela barreira à passagem do alimento e, evidentemente, isso vai melhorar a acalásia, mas vai causar refluxo no doente. Então, é praxe nos dias de hoje associar um procedimento de funduplicatura, que nada mais é do que uma confecção, do que a confecção de uma válvula anti-refluxo, né? Eu pego o fundo do estômago, abraço esse fundo do estômago na parede do esôfago terminal e isso cria uma válvula anti-refluxo para impedir que o doente tenha refluxo no pós-operatório, né? Quando eu fazia apenas a cardiomiotomia de Heller, a maioria dos doentes passava a ter sintomas de refluxo, né? Então eu trocava os sintomas da acalásia pelos sintomas do refluxo. Associando uma funduplicatura à cardiomiotomia de Heller, eu consigo bons resultados em grande parte dos casos, ok? Então isso aqui é o tratamento básico da acalásia primária. A gente vai ver aqui agora o que é exatamente esse procedimento, né? Repare que existe aqui um corte na parede do esôfago, ok? Geralmente essa cirurgia é feita por laparoscopia. Eu faço um corte de 5 a 8 centímetros longitudinal no esôfago terminal, englobando, né, porções do esôfago intratorácico, aqui da região do hiato esofagiano e do esôfago abdominal, e corto não só as fibras longitudinais, como principalmente as fibras circulares da camada muscular esofagiana. E faço uma funduplicatura geralmente parcial para esses doentes, né? Eu faço a miotomia e a funduplicatura. Por que eu faço uma funduplicatura parcial? Porque na acalásia o doente tem disfunção contrátil da porção distal do esôfago, né? Se eu fizer uma funduplicatura total, como a gente vai ver lá no estudo da doença do refluxo, eu vou continuar com a acalásia, né? Porque o doente não vai ter peristalse para vencer a obstrução imposta pela funduplicatura. Então é uma funduplicatura parcial que a gente faz no doente, né, que vai apenas diminuir
a intensidade do refluxo gastroesofágico, melhorando a qualidade de vida do doente. E vai permitir, né, que a miotomia consiga aliviar a acalásia, ok? No caso da acalásia secundária por doenças de Chagas, aqui no Brasil foi desenvolvida uma classificação radiográfica da doença, né, que é a chamada classificação de Rezende. Você tem que saber esses detalhes porque isso cai muito em prova, né? Evidentemente, aqui no Brasil tem muita questão sobre o megaesôfago chagásico. E o Rezende classificou a doença em 4 graus de acordo com o aspecto esofagográfico do órgão, né? Quando a gente tem um esôfago não dilatado, um esôfago com menos de 4 centímetros de diâmetro, isso bota o doente no grau 1 de megaesôfago chagásico, né? Um esôfago ainda normal, há apenas o distúrbio da motricidade. Quando há uma leve dilatação, entre 4 a 7 centímetros, o paciente é grau 2. E quando o esôfago está bastante dilatado, né, entre 7 e 10 centímetros, ele está no grau 3 da classificação de Rezende. O grau 4 é o esôfago que tem um diâmetro maior do que 10 centímetros, né, na esofagografia, e ou apresenta tortuosidade. Quando o esôfago fica muito dilatado, ele assume um aspecto sigmoide, que é chamado de dólico megaesôfago. É importante a gente ressaltar aqui a classificação de Rezende, não apenas porque ela cai em prova, como também porque no grau 4, no dólico megaesôfago, a gente não vai nem tentar fazer esses tratamentos, né? A gente vai partir direto para a esofagectomia subtotal, ok? Seguindo aqui a classificação de Rezende, né, quanto mais grave for o megaesôfago chagásico, menor tende a ser a resposta do paciente às medidas clínicas e ao tratamento cirúrgico básico de cardiomiotomia com fundoplicatura, né? Tanto na acalásia primária quanto na secundária, a gente inicialmente começa com medidas clínicas, né, e parte, no segundo momento, para medidas minimamente invasivas, como a dilatação pneumática, e no paciente que não responde ou não tolera, a gente faz a cardiomiotomia de Heller e a fundoplicatura. Mas aqueles doentes que já se apresentam com dólico megaesôfago, né, que hoje em dia, felizmente, são uma minoria dos casos, a gente pode partir direto para a esofagectomia subtotal, ok? Eu não preciso nem tentar fazer essas drogas aqui, porque simplesmente não vai adiantar nada, né? E ainda há um detalhe importante para indicar a esofagectomia subtotal nesses casos, que é a associação de dólico megaesôfago, de acalásia de longa data, com câncer esofagiano. A estase dos alimentos não digeridos crônica, dentro do lume esofagiano dilatado, exerce um efeito altamente irritativo na mucosa, né, que vai causar não apenas uma esofagite química ali, como também vai propiciar a displasia do epitélio, né, principalmente do epitélio escamoso. E por esse motivo, a acalásia é uma condição pré-neoplásica, né, ela acarreta um grande risco de câncer de esôfago, principalmente de câncer escamoso, né, carcinoma escamoso do esôfago. Então, quando eu tenho um paciente de alto risco para câncer, né, e é um paciente com baixa probabilidade de responder ao tratamento clínico, a conduta consiste na esofagectomia subtotal logo de cara, ok? E, obviamente, aqueles pacientes que não respondem a nenhuma dessas medidas e continuam progredindo na evolução da acalásia, da disfunção motora esofagiana, a gente também pode considerar a esofagectomia subtotal. O segundo grande distúrbio motor do esôfago é o famoso espasmo esofagiano difuso, também chamado por alguns de esôfago em contas de Rosário, pseudodiverticulose esofagiana, ou um termo que eu particularmente prefiro usar, né, principalmente depois de olhar para esse aspecto esofagográfico, que é esôfago em saca-rolhas, né? O que caracteriza o espasmo esofagiano difuso é a ocorrência de contrações não peristálticas, ok? Múltiplas e simultâneas, isto é, ao longo de todo o corpo esofagiano, surgem contrações circulares concomitantemente, o que vai causar esse aspecto aqui de esôfago em saca-rolha. A gente está vendo que não há uma contração organizada ao longo de todo o corpo que tem o intuito de conduzir o alimento da boca até o estômago, né? Então, o esôfago fica completamente desgovernado e se contraindo aleatoriamente, ok? Isso que caracteriza o espasmo esofagiano difuso. Existe uma outra entidade aqui que muitos consideram que está dentro do espectro do espasmo esofagiano difuso, que é o chamado esôfago em quebra-nozes. Mas eu vou mostrar para vocês logo mais que o esôfago em quebra-nozes é uma entidade diferente, ok?
ela possui importantes características que diferenciam completamente esse distúrbio de quebra-nozes do esôfago em saca-rolhas. Beleza? Vamos ver aqui, então, o que caracteriza o espasmo esofagiano difuso. Né? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que espasmo esofagiano difuso é uma doença mais característica de mulheres jovens. Né? A acalásia é uma doença característica de homens, que costuma acometer o homem numa idade jovem, né, podendo ter uma faixa etária ampla, na verdade, dos 25 aos 60 anos, mas que costuma acometer homens em idades mais jovens, evoluindo insidiosamente até as idades mais velhas. O espasmo esofagiano difuso ele difere da acalásia nesse sentido, né, predomina em mulheres jovens, e geralmente mulheres que possuem distúrbios psicológicos, né, psiquiátricos associados, principalmente distúrbios psicossomáticos, como ansiedade e depressão. Né? Essas pacientes comumente têm outras queixas gastrointestinais que se enquadram no conceito de distúrbio funcional do tubo digestivo. Né? Elas têm, por exemplo, síndrome do colo irritável, grande associação com o espasmo esofagiano difuso, elas têm insônia, elas têm dispepsia funcional, ok? Não se sabe ainda a etiopatogênese do espasmo esofagiano difuso, mas muito provavelmente, em boa parte dos casos, se trata de um transtorno que sofre influência de alterações psicossomáticas, ok? Então, portanto, provavelmente um distúrbio funcional do esôfago. O fato é que a gente tem sintomas esofagianos importantes, né, principalmente a cólica esofagiana, que é o carro-chefe das manifestações clínicas. Né? Então, é uma mulher que vem com aquela dor retroesternal em aperto, que pode irradiar para o pescoço e mandíbula, para o dorso ou mesmo para os membros, né, que acha por isso que está infartando, ok? E a gente olha para uma mulher jovem e não vai acreditar que ela está infartando, né? Junto a essa dor, a paciente tem disfagia. É claro, se você olhar aqui para o aspecto do espasmo esofagiano, né, do esôfago em saca-rolha, fica fácil entender que na vigência do episódio de cólica esofágica, não passa nada por ali. Né? Então aqui, ó, temos um esôfago bonitinho no período intercrises, temos um esofagograma realizado exatamente no momento em que a paciente estava com espasmo esofagiano difuso. Se você der qualquer alimento para o paciente tentar deglutir nessa hora, ele simplesmente não vai conseguir, porque o alimento não vai passar. E isso é válido tanto para alimentos sólidos quanto para alimentos líquidos. Né? Então, é uma disfagia intermitente que é tanto para sólido quanto para líquido, o que fala a favor de um distúrbio motor do esôfago. Okay? Nos distúrbios mecânicos, obstrutivos, você tem inicialmente uma disfagia para sólido que é progressiva e que somente em estágios muito avançados vai ocorrer também para líquidos. Quando o paciente tem, de uma hora para outra, disfagia para sólido e líquido, a gente pensa nisso aqui, né, num distúrbio motor. Então, o quadro clínico básico do espasmo esofagiano difuso é esse. Não é difícil da gente pensar nesse diagnóstico. O que eu faço, né, diante da suspeita de um espasmo esofagiano difuso? Como é que eu chego à conclusão diagnóstica dessa doença? Hoje em dia, né, a gente prefere a manometria prolongada. Eu insiro lá o catéter de manometria no doente e deixo ele com o catéter 24, 48 horas. Né? Isso tem uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 100% para o diagnóstico de espasmo esofagiano difuso. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha esse dispositivo de manometria prolongada, né? E você contava com a manometria ali na sala de endoscopia. Obviamente, por se tratar de um transtorno intermitente, né, que pode ou não aparecer durante a realização do exame, costumava-se utilizar testes provocativos. Né? Eu dava algum alimento para o paciente deglutir durante o exame, eu utilizava um balão e distendia o lume esofagiano, ou fazia o edrofone, né, um inibidor da colinesterase, que promovia um efeito excitatório dos interneurônios do plexo de Auerbach. Né? Eu aumentava a acetilcolina no plexo de Auerbach, na tentativa de desencadear o espasmo esofagiano difuso. Então, você pode pegar o doente, levar ele para a sala de endoscopia, botar o catéter de manometria e fazer teste provocativo, ok? Ou, hoje em dia, como é preferível, botar o catéter de manometria no doente e mandar ele voltar amanhã ou depois de amanhã, né, fazendo a chamada manometria prolongada. O critério manométrico para diagnóstico de espasmo esofagiano difuso, ele é relativamente controverso na literatura. A gente coloca no material e coloca aqui na aula um critério, mas saiba que existem controvérsias a respeito disso. Nem todos os autores concordam com o que a gente vai falar aqui. Mas a ideia que a gente tem que ter
né, e provavelmente se cobrarem isso em prova vão te perguntar isto, né, é que no espasmo esofagiano difuso ocorrem contrações não peristálticas, ok? Simultâneas, prolongadas e de grande amplitude. O paciente tem peristalse normal entre os episódios de espasmo esofagiano. Então, o quadro básico manométrico de um espasmo esofagiano difuso é isso. Né? Do nada surgem contrações desgovernadas de grande amplitude, de duração prolongada e simultâneas, né? Que ocorrem lá em vários pontos do catéter de esôfago manometria. Né? E entre essas crises, o paciente tem peristalse normal. Eu falei no início que isso era diferente do esôfago em quebra-nozes, né, que muitos consideram ser uma variante do espasmo esofagiano difuso, porque o esôfago em quebra-nozes tem uma importante peculiaridade. Né? Ele não tem essas contrações não peristálticas, né? Ele não tem essas contrações espontâneas, simultâneas e não peristálticas. O esôfago em quebra-nozes, ele tem uma exacerbação da peristalse normal. Uma força de onda peristáltica que, por definição, é maior que 180 milímetros de mercúrio e, comumente, ultrapassa 400 milímetros de mercúrio. Então, o esôfago em quebra-nozes, o paciente sente dor por causa de uma peristalse intensa, uma peristalse dolorosa. E por isso é em quebra-nozes, porque ele come lá, ele pode comer uma noz se ele quiser, que aquela força absurda que o esôfago vai fazer se encarrega de quebrar a tal da noz. Então, é diferente de espasmo esofagiano difuso, ainda que muitos autores coloquem essas duas entidades na mesma categoria, né, considerando o esôfago em quebra-nozes como uma variante mais intensa do espasmo esofagiano difuso. Hoje em dia está claro que não é. Né? É um distúrbio caracterizado por uma alteração na força da peristalse, e não pela ocorrência de contrações não peristálticas simultâneas, prolongadas e de grande amplitude. Okay? Como é que a gente trata espasmo esofagiano difuso, gente? É outro ponto altamente controverso na literatura. Né? Assim como em outros distúrbios motores do esôfago, são propostas drogas para promover o relaxamento da musculatura lisa. Nitratos, bloqueadores de cálcio de hidropiridínicos, ok? Mas as evidências, né, evidências disponíveis em estudos clínicos controlados, randomizados, duplos cegos, prospectivos, sugerem benefício apenas com uma classe aqui, que é a classe dos ansiolíticos. Como eu falei, é um distúrbio que predomina em mulheres jovens com alterações psicossomáticas, comumente associado a outros transtornos funcionais do tubo digestivo. E os ansiolíticos são a classe de drogas que mostraram maior benefício em aliviar os sintomas de espasmo esofagiano difuso. A grande maioria dos pacientes que recebe esse diagnóstico tem períodos de maior sintomatologia, geralmente períodos associados a uma fase de estresse na vida da pessoa. Então a gente faz lá um curso breve de ansiolítico, indica psicoterapia, pode indicar terapias alternativas como biofeedback, a yoga, técnicas de relaxamento para o doente, e tudo isso pode ajudar o paciente a melhorar, sem necessidade de expô-lo a possíveis efeitos colaterais de drogas com ação hipotensora, como nitratos e nifedipina. Mas o fato é que os livros colocam nitratos e nifedipina como drogas comumente utilizadas aí no tratamento do espasmo esofagiano difuso. Mas a literatura moderna, a literatura baseada em evidências, ela dá destaque aos ansiolíticos e também atribui algum papel aos antidepressivos tricíclicos. Claro, o paciente comumente tem depressão associada, tratar a depressão pode ser benéfico para melhorar os sintomas de espasmo esofagiano difuso. Okay? A miotomia cirúrgica longitudinal, que no caso aqui não é a mesma coisa que miotomia de Heller, a gente na miotomia de Heller, na acalásia, faz um corte longitudinal englobando a região do esfíncter esofagiano inferior, tanto na sua porção intratorácica quanto na sua porção intraabdominal. Quando se indicava antigamente, que antigamente fazia-se mais esse procedimento, miotomia cirúrgica para casos de espasmo esofagiano difuso, essa miotomia ela engloba o esôfago todo, porque como você pode ver aqui, o problema acomete praticamente todo o órgão, principalmente os 2/3 distais, mas pode acometer todo o órgão. Então era uma miotomia longitudinal extremamente longa, um procedimento aí, mais agressivo. Felizmente, nos dias de hoje, recorre-se muito pouco à abordagem cirúrgica do espasmo esofagiano difuso. A grande maioria dos pacientes não precisa de cirurgia, mas está escrito nos livros, principalmente nos livros de cirurgia, que existem casos gravíssimos e refratários onde pode ser necessária
uma miotomia cirúrgica longitudinal. Ok? Então, é isso que a gente precisa saber de espasmo esofagiano difuso.